Seja bem-vindo a mais uma análise audiovisual do aplicativo Anes4U. Hoje vamos discutir pré-eclâmpsia e o anestesiologista. Tudo se resolve com sulfato de magnésio? A hipertensão arterial na gestação possui diversas formas de apresentação. Quando a hipertensão arterial começa na gestação e está associada a lesões de órgãos-alvo, como proteinúria, plaquetopenia, disfunção hepática, insuficiência renal, edema pulmonar e ou distúrbios cerebrovisuais, denomina-se pré-eclâmpsia. Quando ela evolui para formas mais graves associadas a convulsões, chama-se de eclâmpsia. Porém, a gestante pode ter hipertensão crônica prévia, ou esta hipertensão crônica ser agravada por pré-eclâmpsia sobreposta, ou ter apenas hipertensão sem lesões de órgãos-alvo e ser denominada hipertensão gestacional. Por volta da 10ª semana de gestação, ocorre o fenômeno de invasão trofoblástica das artérias espirais nas camadas endometrial e miometrial superficial. Esta invasão gera a ativação de células natural killer maternas que induzem a apoptose de células da camada muscular dessas artérias espirais. Isso gera a formação de um leito vascular de baixa pressão. Porém, quando há falha nesse fenômeno de remodelamento, a camada muscular das artérias espirais permanece íntegra e há a formação de um leito vascular de alto fluxo, alta pressão e responsivo a catecolaminas. Isso gera lesão endotelial e produção de radicais superóxido. Gera também a produção de uma substância chamada endoglina. Essas duas vias culminam na ativação de uma tirosinocinase chamada de FLT1, que inibe a ação do fator de crescimento derivado do endotélio vascular. Isso gera hipertensão, proteinúria e endoteliose glomerular. A pré-eclâmpsia pode ter início precoce da 20ª à 34ª semana ou início tardio, após a 34ª semana. Ela ocorre em 3 a 5% das gestações e é responsável por 1/3 das mortes relacionadas à gestação. Porém, ao contrário do que muitos acham, os problemas da pré-eclâmpsia não acabam com o parto. 39% das gestantes têm hipertensão arterial e 20% proteinúria 3 meses após o parto. 10 a 15% persistem com proteinúria 1 ano após o parto. A pré-eclâmpsia aumenta em quase 16 vezes a chance de hipertensão arterial sistêmica crônica, cardiomiopatia pós-parto, insuficiência renal terminal, diabetes tipo 2 e aumenta o risco de morte em próximas gestações. Os fatores de risco da pré-eclâmpsia são idade maior que 40 anos, história familiar ou história de pré-eclâmpsia prévia, gestação múltipla e ou nuliparidade, doença autoimune crônica, obesidade, hipertensão prévia, doença renal pré-existente e diabetes tipo 1. Toda gestante que desenvolve hipertensão arterial deve receber por via oral 81 mg de aspirina uma vez ao dia. Isto reduz a frequência e a gravidade da pré-eclâmpsia. Isto ocorre pela inibição da produção de tromboxano e inibição da ativação inflamatória endotelial. Outras drogas utilizadas são vitaminas C, D e E, magnésio e cálcio. Estas não têm tanta evidência quanto a aspirina. Toda gestante hipertensa deve receber antihipertensivos. Os mais comumente usados são alfa-metildopa, nifedipina e hidralazina. Fora do Brasil, utiliza-se muito o labetalol. O sulfato de magnésio é a droga mais eficiente na prevenção de ocorrência de eclâmpsia. A dose de ataque de 4 a 6 gramas intravenosa, seguida de uma manutenção de 1 a 2 gramas por hora por 24 horas. O sulfato de magnésio promove vasodilatação arterial, reduz o vasoespasmo
e reduz a permeabilidade da barreira hematocefálica, além de inibir o receptor NMDA. Gestantes com pré-eclâmpsia podem ser submetidas à anestesia neuroaxial sem aumento nas taxas de complicações. Quando ocorre hipotensão arterial, esta é de curta duração e sem repercussões à mãe e ao feto. Devemos lembrar, porém, da comum associação de pré-eclâmpsia e plaquetopenia. A maioria dos estudos sugere que plaquetas acima de 75.000 conferem segurança ao bloqueio neuroaxial. Gestantes com pré-eclâmpsia têm as mesmas taxas de complicações de gestantes saudáveis submetidas à anestesia geral. E quais são as perspectivas? Estudos experimentais sugerem que repor fator de crescimento derivado do endotélio vascular e depletar a tirosina cinase FLT1 através de hemofiltração promove, em modelos experimentais, reversão da hipertensão e melhora da função renal. E quais são as nossas conclusões? Que a hipertensão gestacional é uma doença grave que leva ao aumento da morbimortalidade materno-fetal, que é preciso monitorar e tratar a hipertensão não apenas durante a gestação, mas no período pós-parto. Porém, novos estudos que avaliem o desfecho são necessários para avaliar o papel dos antihipertensivos no pós-parto, interferindo no desfecho materno. O conhecimento do papel do sistema imune na fisiopatologia da pré-eclâmpsia abriu o caminho para o desenvolvimento de novas terapias-alvo. Estas sim podem mudar a história natural dessa doença. Dúvidas sobre essa análise audiovisual? Se você tem questões sobre a sua prática clínica diária, mande para nós. Elas servirão de inspirações para futuras análises audiovisuais. Nosso e-mail contato@nest4u.com. Muito obrigado.